Pastora Jane, estenda a tua mão para cá, querido. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós oramos nesse momento, Pai, pela pastora Jane, Deus que está vindo ministrar, Pai, sobre a tua palavra. Sei que com muita graça, Deus, buscando, Pai, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Deus, que nesse momento o Senhor possa estar levando cativas as nossas mentes para aprender acerca da tua palavra, para entender, Pai, o que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém. Boa noite a todos. Com muito temor e tremor, né, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor é que eu estou aqui. O pastor Samir não pôde estar porque ele está com uma gripe muito grande, está sem voz, está em repouso. Amém? Mas o Senhor tem falado comigo há algum tempo sobre uma palavra, né, sobre crescimento. Amém? E sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 3,18. Vamos orar mais uma vez, então, antes de lermos. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, que seja, Pai, o Teu Senhor, o Teu Espírito, Pai, falando, Pai, através da minha vida, Pai, que o Senhor possa falar em cada coração, que cada coração seja uma terra boa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos leve mesmo, Pai, a cada dia o crescimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço, amém, Senhor. Então, a palavra do Senhor diz assim, em 1 Pedro 3,18. Portanto, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de chamar a atenção, né, para a palavra que, portanto, crescei. O verbo aqui está numa forma que o Senhor nos diz aqui, crescei. Ele não está dizendo se nós estivermos preparados, se nós acharmos que é o tempo, o Senhor nos dá uma ordenança que é para nós crescermos. E eu fui no dicionário procurar o significado da palavra crescer. Crescer tem o primeiro significado como desenvolver-se. Vamos repetir então, crescer é... O segundo significado é tornar-se maior, aumentar. O terceiro é sobejar, também é sobrar. A Bíblia diz na multiplicação dos pães que sobraram, sobejaram cestos. Então, o significado de crescer é desenvolver-se. E todos nós, na nossa vida, precisamos crescer, né? Todos nós precisamos desenvolver. E eu fiquei pensando em relação a isso. Nós procuramos o significado. A palavra diz que é para nós crescermos, mas aqui está dizendo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu comecei a pensar em relação, né, à nossa vida. Nós sabemos que quando nós crescemos, né, de zero desde a nossa infância, então a nossa infância vai da fase desde o nascimento até os 11 anos de idade. E nessa fase nós dependemos totalmente dos pais, né? Nós dependemos dele para fazer todas as coisas. A partir de então aí nós vamos passando pela pré-adolescência, adolescência, juventude e vida adulta. E cada área da nossa vida, cada época, né, tem a sua fase. E cada uma delas é muito importante para o nosso desenvolvimento. Se a criança pula uma dessas fases, vai fazer parte lá na frente. A Leine, que é pedagoga, não está aqui, mas ela sabe disso. E as mães sabem disso. Então, é muito importante cada fase da nossa vida. E como nós vamos trazer isso, né, para aqui? O Senhor diz que é para nós crescermos. E eu comecei a pensar, lembrar de algumas coisas. A criança até trouxe algumas coisas aqui para nós recordarmos. Algumas coisas que as crianças
que nos é uma característica de criança. O que te lembra isso? Pode ser que algumas mães traumatizadas vão dizer muitas noites sem dormir, né? Mas a criança, o quê? Nasce, ela vai usar, ela entra nessa roupa. É característico dela. O que mais que uma criança usa? Acho que caiu lá no carro que eu queria, mas enfim. Nós temos alguns outros objetos aqui. O que isso te lembra? Infância, uma fase importante da vida. Nós temos aqui algumas roupas de criança. E eu comecei a lembrar, eu falei, nossa, mas essas roupas são pequenas. Mas quando a criança usa essas roupas, está adequado para o tamanho dela. Não é verdade? E as mães aqui vão me confirmar, não sei se já passaram por essa experiência. Nossos filhos têm roupa, daqui a pouco eles crescem e nós falamos assim, nossa, como essa roupa está pequena. Mas na verdade a roupa continua do mesmo tamanho. As crianças, elas cresceram, a roupa continua igual. Agora, para aquela criança, aquela roupa está pequena. Então, algumas coisas que nos lembram infância. E eu comecei a pensar, e para a nossa vida, e na nossa vida espiritual? O Senhor está nos dizendo que é para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a pensar quais são os impedimentos para que nós cresçamos. O que impede para que a gente venha crescer? Biologicamente, se a criança não está crescendo, algo está errado, não é verdade? Se a criança não cresce, se a mãe observa isso, ela precisa levar ao médico, ele vai colocar numa curva, ele vai ver, realmente a criança não está crescendo. Precisa agir, vai precisar tomar alguns medicamentos. Significa que um hormônio não está agindo no organismo dela. Ela vai precisar ir ao médico, fazer alguns exames. E se tiver comprovado mesmo que ela está com déficit do hormônio de crescimento, ela vai precisar tomar esse medicamento. O governo até ele ajuda em relação a esse medicamento, porque é um medicamento muito caro. É um medicamento importado, esse hormônio que se chama GH, que é o hormônio do crescimento. Ele é um hormônio que ele é liberado na madrugada, quando as crianças estão dormindo. E se a criança não dorme direito, tem uma vida desregrada, vai dormir dorme de dia, vai dormir muito tarde, pode ser que não funcione. Ou pode ser que a criança durma direito, mas mesmo assim não está funcionando esse hormônio e a criança não está crescendo. Vai precisar intervir, e é um remédio muito caro. Hoje deve estar um tratamento para um mês, deve estar uns 4, 5 mil por mês. Então, realmente é algo bem caro. Então, se a criança não cresce, alguma coisa está errado. Ou está faltando esse hormônio, ela não está se alimentando. O médico vai fazer algum levantamento, se os pais também não são tão altos, não tem como a criança crescer tanto. Mas o Senhor nos colocou aqui. Eu comecei a pensar, mas quais são os impedimentos para nós crescermos? Fisicamente, esses aqui, né? Fisicamente, se o organismo não funciona direito, se há um déficit de crescimento. E eu comecei a pensar, e quais são os impedimentos para que nós cresçamos também espirituais, né? E também o nosso crescimento cotidiano. E aí Deus assim colocou no meu coração que nós mesmos, quando fugimos e não queremos crescer, às vezes nós não nos damos conta disso. O Senhor nos diz que é para nós crescermos em tudo, né? Aqui em específico, crescer na graça. E então, fora esses impedimentos físicos que nós falamos,
na nossa vida, no todo, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, quais são os impedimentos para que nós venhamos a crescer? O que acontece na nossa vida? Primeiro lugar, nós vamos para a escola. Se nós não estudarmos, nós vamos bem na escola? Não, não vamos bem. Alguns são privilegiados, outros não. Precisa estudar mais, mas alguns pegam bem rápido. Então, é muito importante, para tudo que nós formos fazer, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, não é verdade? Para que venhamos a alcançar o alvo. Então, o Senhor colocou muito no meu coração claro para nós falarmos que nós mesmos, quando nós fugimos, não queremos crescer, Deus vai nos obrigar a crescer? Deus é um Deus que nos obriga? Não nos obriga. Ele nos ama. E se nós não quisermos crescer, Ele não vai nos forçar. Então, nós precisamos entender isso de uma forma muito... eu queria que vocês abrissem um texto que pode nos exemplificar melhor isso. Hebreus 5, 12 e 13. Eu gosto muito desse texto. Ele nos esclarece algumas coisas que podem nos ajudar aqui. Hebreus 5, não é 12. Diz assim a palavra: portanto, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então aqui, o apóstolo Paulo chama a atenção, falando para essa igreja, que eles já deveriam ser mestres, já deveriam ser experimentados, mas que ele ainda não pode dar um alimento mais forte, mais sólido, porque ainda precisa dar o leite espiritual. Já contei aqui da experiência minha, a pastora Karina também compartilhou da cirurgia. Nós temos o hábito de comer normalmente arroz e feijão. E se nós precisamos regredir a dieta, comer como um bebê, nosso organismo vai sofrer com isso. São várias coisas que ele vai sofrer. E o Senhor aqui, nesse texto, o apóstolo está dizendo que ele gostaria de dar uma comida mais sólida para essa igreja, para esses irmãos, mas ele ainda não pode, porque eles estão agindo como bebês ainda, como meninos. E eu comecei a pensar em relação a essa palavra, quantas vezes nós agimos assim, dessa forma. E antes de trazer essa palavra, o Senhor nos confrontou a mim com algumas atitudes mesmo. Então, todos nós precisamos crescer em algumas áreas da nossa vida. E o Senhor quer nos dar uma comida mais forte. Se o pastor Samir tivesse aqui, ele já ia falar, numa rabada, numa buchada, uma comida mais forte. Mas o Senhor nos diz que, aqui o texto nos diz que ainda nós precisamos do leitinho. E o leite é um alimento muito importante, mas a partir dos 6 meses, ele, é aconselhado que o bebê até 6 meses ele seja amamentado exclusivamente, mas a partir dos 6 meses, a criança precisa entrar com a papinha, com a fruta raspadinha, com a sopa, e, para que ela não venha ficar com anemia, para que ela venha desenvolver-se normalmente. E nós também, assim, na nossa vida, que bênção, que glória, aceitamos Jesus, começamos uma caminhada com Deus. Mas nós precisamos
deixar Deus nos tratar. Nós precisamos querer crescer, querer avançar. Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele nos respeita. Se nós não quisermos, ele não é como um inimigo que tenta nos forçar, né? Nos impor as coisas. Deus nos respeita. Se nós não dissermos sim, se nós não autorizarmos, o Senhor me falou, né, muito claro em relação a essa palavra, depende de nós crescermos. Nós precisamos deixar, porque Deus não vai arrombar as portas. Então é muito claro esse texto, né? O Senhor tinha uma palavra forte, uma palavra, né, que ia dar maior sustância aqui para esse povo, mas ainda não podia dar, porque eles não podiam suportar. E tantas vezes também é assim na nossa vida. Tantas vezes nós já deveríamos ter caminhado e ainda nós seguramos, ainda nós não deixamos Deus nos tratar, e o Espírito Santo vai falar a cada um de nós aquilo que nós precisamos crescer, amém? E foi muito interessante aquilo que o Senhor já começou a ministrar aqui, através do louvor, porque foram algumas coisas que o Senhor já colocou ontem para mim, enquanto eu estava preparando esse esboço. O Espírito Santo, então, falará a cada um no que precisa crescer. E o Senhor me trouxe alguns tópicos aqui. Será que é obediência? Será que é algo nato ao ser humano? Ser obediente? Não, né? Nós percebemos na criança. Quantas vezes nós precisamos falar para que ela aprenda, para que ela entenda. E educar não é falar 1, 2 vezes. Então, a natureza humana, né, carnal, ela é contrária à palavra de Deus. Há uma teimosia, há uma desobediência. E na nossa vida há obediência? Aquilo que nós precisamos vencer. Será que é a submissão à autoridade? É difícil nós seguirmos a autoridade? Qual será que é a nossa figura paterna? Será que ela interfere? Né? Que nós venhamos a nos submeter a nosso chefe, a nosso pastor, a nosso líder? Qual é a área que nós precisamos crescer? Será que em relação ao perdão, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, né? Quem éramos nós para que Deus nos escolhesse, nos amasse? E por que tanta dificuldade em perdoar o nosso irmão? Por que tanta dificuldade? Por que nós achamos que temos o direito da nossa dor? Por que tanta dureza de coração tantas vezes para nós perdoarmos? Se Deus quer, Deus nos perdoa. Quem somos nós da ordem do dia para não perdoar? Quando falo em relação ao perdão, isso não significa que nós não venhamos a dizer para Deus a nossa dor, a nossa frustração, e devemos dizer mesmo, mas devemos tomar a decisão de, através de Jesus, nós perdoarmos, porque Deus nos perdoou. Amém? Qual outra situação que nós precisamos crescer? Será que aceitar a correção? Esses tempos eu vi num clipe um garoto dando um testemunho. Ele tinha ido para o encontro com Deus e ele contou na chegada, contou um testemunho, estava no clipe, que antes de ir para o encontro, ele tinha o bico muito duro. Eu gostei dessa expressão. Que a mãe dele mandava ele fazer as coisas, ele até fazia, mas de bico duro. Ele não gostava muito, não. Mas que agora ele ia obedecer melhor. Eu não esqueci dessa expressão, bico duro. Quantas vezes nós ficamos com bico duro quando nós somos confrontados? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, na verdade. Mas se o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Amém? E o pai que ama o filho, ele vai educar, ele vai corrigir. Em qual área nós precisamos crescer? Eu coloquei aqui na crítica, né? Quantas vezes é mais fácil nós enxergarmos o erro do outro,
E daí nós criticamos, nós achamos isso, nós achamos aquilo. Então precisamos entregar no altar do Senhor a crítica e não deixar isso crescer no nosso coração. Amém? Qual outra área que nós precisamos crescer? Será que tantas vezes nós não nos sentimos amados? E o que a palavra do Senhor diz? Que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. A palavra diz que o Senhor nos ama, Ele conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. A palavra diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe tudo de nós. E quantas vezes as lutas, as dificuldades, as tristezas, nós nos achamos que Deus não nos ama. Então nós precisamos crescer, rejeitar esse pensamento, pegar a palavra e declarar a palavra. O Senhor me ama, a palavra do Senhor me garante isso. Que outra área nós precisamos crescer? Eu coloquei aqui que é muito parecido não se sentir amado, eu coloquei aqui não se sentir importante. Quantas vezes nós achamos que não somos importantes? E para Deus nós somos importantes, Para nossa família nós somos importantes, para nossa igreja nós somos importantes. Aonde o Senhor nos colocou, cada um tem sua importância. Se você não veio, aquela sua cadeira está vazia, Você deixou de vir ouvir a palavra, de crescer mais um pouco. Você é importante para Deus, você é importante para o corpo do Senhor. E quantas vezes nós não nos sentimos importantes? Então devemos rejeitar esse sentimento, não devemos deixar isso crescer no nosso coração, porque o Senhor nos ama e nós fazemos parte do corpo e nós somos importantes. Amém? Qual outra área que nós precisamos crescer? Quantas vezes nós achamos que nós somos vítimas? Quantas vezes esse sentimento que se chama autocompaixão, autopiedade, autocomiseração, nós achamos que puxa vida, nós somos vítimas. Será que é só comigo que acontece essa coisa? Olha, tem uma liquidação. Mulher gosta disso, hein? Se o pastor Samir tivesse aqui, ele já dizia, a pastora Jane gosta disso. Mas você chega lá, parece que acabou o seu número. Não tem o número do seu sapato, não tem mais, os outros levaram. Será que eu cheguei agora, o sinal ficou vermelho para mim, para os outros parece que está sempre verde? Às vezes são esses pensamentos, essas situações. Para mim nada dá certo. Mas será que para mim nada dá certo? Ou eu não estou fazendo uma boa plantação na minha vida? Será que eu não estou conseguindo alguma coisa que eu preciso, mas estou investindo nisso? Eu estou indo atrás? Será que é nos meus estudos que eu preciso melhorar? Será que eu preciso procurar mais um trabalho? Qual a área? O que eu preciso melhorar? Então é muito importante. Nós temos visto muitas pessoas ficar com a vida parada, paralisada, porque a autopiedade ela paralisa, ela para, a pessoa não cresce, ela não reconhece que ela também tem a parte dela, ela precisa se esforçar para alcançar aquilo que Deus tem para ela. Em tudo na nossa vida nós não precisamos nos esforçar, meus irmãos, em tudo, para alcançarmos coisas melhor. Então devemos rejeitar, não deixar crescer no nosso coração esse sentimento de autocompaixão, de autopiedade. Se você identificar isso na sua vida, nós devemos rejeitar, porque nós somos responsáveis muitas coisas nas nossas vidas. Amém? As escolhas que nós fazemos, já foi ministrado aqui sobre Gálatas, sobre a lei da semeadura e da colheita. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, E muitas vezes não é culpa do diabo, muitas vezes não é culpa do nosso vizinho, dos nossos pais. Muitas coisas somos nós mesmos que fizemos. Então, prestar muita atenção quando isso quiser entrar no nosso coração, crescer, tomar conta, devemos rejeitar. E o que mais um outro tópico aqui que nós precisamos crescer? O Senhor colocou aqui. Eu acho esse um dos mais graves, Não
que tenha um melhor ou um pior, mas um sentimento, uma situação que quer tomar conta da nossa vida, é acharmos que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Nós achamos, mas será que Deus não tem visto? Tenho me esforçado tanto. Será que Deus não tem visto as afrontas, as dificuldades? Deus vê vê o que os outros nos fazem e vê o que nós fazemos em relação àquelas dificuldades. Eu vejo essa como uma das mais sérias, porque às vezes nós não conseguimos dar conta disso, que no fundo nós estamos culpando Deus pelas situações. E Deus, ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, ele chega no horário. Muitos de nós passamos por lutas, por dificuldades. E isso vem para nós crescermos. Porque quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, isso nos força a buscarmos mais a Deus. E Deus vai se revelar a nós e nós vamos conhecer melhor ao Senhor. Então faz parte do nosso crescimento, né? Assim como nós aprendemos a ler e escrever na escola, parece que um ano as coisas vão bem, parece que a professora gosta bastante da gente, parece que outro ano já não está tão bom, e isso faz parte da vida. Parece que o emprego é legal, o outro já não é tão bom. Nós passamos por dificuldades na vida. Mas qual tem sido o impedimento que tem crescido na nossa vida, que tem nos impedido de crescer? O que é que tem crescido? O que tem tomado conta da nossa vida e não tem nos deixado crescer? O Senhor quer que nós cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Porque se nós crescermos como individualmente, como pessoas, nossa família será mais fortalecida, a igreja do Senhor será fortalecida. Então, como é importante nós deixarmos Deus nos tratar. Como é importante nós estarmos abertos para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Como é importante nós não dizermos não para Deus e para o trabalhar dele, para o agir dele na nossa vida. Assim como se tem alguma coisa errada no nosso físico, se está faltando alguma coisa, nós não vamos crescer, Eu dei o exemplo desse hormônio do crescimento, se estiver faltando, vai alterar a nossa vida. E quais são os impedimentos, então, para que nós não venhamos a crescer? Nós sabemos que todos precisamos crescer, todos precisamos investir na nossa vida de orarmos mais, de buscarmos a palavra do Senhor, lermos mais a palavra do Senhor. Sexta-feira, pela misericórdia do Senhor, estávamos em 6 aqui, foi uma bênção, o Senhor nos visitou de uma forma especial, mesmo com a presença dele, e como é bom essa comunhão, estarmos juntos, buscando ao Senhor, e nós precisamos crescer mesmo, em oração na igreja, em oração na nossa casa, em testemunho, em todas as coisas que nós vamos fazer, porque como é difícil. Eu tenho tido experiência, eu estou fazendo um curso de pós-graduação e dentro nesse curso eu preciso fazer um estágio. E eu estou fazendo um estágio num hospital particular. O meu antigo estágio era num hospital público. Eu atendia algumas pessoas e agora eu estou conhecendo um outro lado. E o Senhor me chamou a atenção para 2 visitas que eu fui fazer no quarto para 2 senhores. Eles tinham algumas complicações de saúde. Eu expliquei para eles o que eles precisavam mudar em relação à dieta. Um tinha 59 e o outro 70. Os 2 falaram a mesma coisa para mim. Eu não como que eu não gosto. E eu falei, meu Deus, eles pareciam baixinhos, gordinhos, eles pareciam os menininhos pançudinhos. Não queriam crescer. A vontade, eu disse assim, mas eu não podia dizer isso, mas eu fiquei com vontade. Se o senhor simplesmente não mudar a sua vida, o senhor vai perder daqui a pouco um rim, o senhor vai ter que fazer hemodiálise, depois o senhor pode perder a visão, amputar um dos dedos. Mas eu não podia falar isso. Mas eu fiquei como você tem que explicar.
O senhor precisa mudar de hábito de vida, o senhor precisa comer integral. Eu não gosto de comer integral. Eu falei, mas mesmo que o senhor não gosta, o senhor precisa se esforçar, porque é para a sua saúde, é para o senhor melhorar. E quando eu olhei para os dois, eles eram assim, senhorzinhos, mas mimadinhos. E eu falei, Senhor, quantas vezes nós somos assim, quantas vezes eu sou assim, misericórdia. Pode ser que eu não tenha dificuldade quanto a isso, mas eu tenho em outra coisa. Cada um de nós tem sua fraqueza. Nós estamos aqui buscando caminhar, mas é importante, as pessoas não conseguem entender a seriedade, que se elas agirem de tal forma, isso vai livrá-las de uma situação pior. Então, quantas vezes nós agimos como criança, a nós já não cabe mais essa roupa aqui em nós, esse tip-top, mas quantas vezes ainda somos bebês? Quantas vezes agimos assim, dessa forma, e o Senhor nos confronta dizendo, não, essa roupa não cabe mais em nós. E até quanto tempo nós vamos querer guti-guti? Há quanto tempo nós vamos ficar agindo igual criança? O Senhor quer que a gente cresça, Ele quer nos abençoar, mas enquanto a gente fica se achando coitado, que ninguém está vendo, quando a gente não se acha importante, não é isso que a palavra do Senhor diz para nós. Jesus, quando Ele foi tentado no deserto, Ele venceu na palavra, está escrito, e nós precisamos conhecer a palavra. Se o Senhor diz que a palavra diz que Deus me ama, eu não vou namorar qualquer um, porque Deus me ama, ou qualquer uma. Que eu não namoro mesmo, né? Porque quer dizer, só com o meu marido, mas vocês entenderam. Tomar uma posição. Se Deus me ama, eu não vou. Se Deus me ama, eu não vou aceitar qualquer coisa na minha vida. Aquilo que Deus tem para mim, eu vou aceitar. E cada situação, as pessoas estão, tão longe do Senhor, se achando não importante, se achando qualquer coisa, não valorizando aquilo que Deus fez. Então é muito sério, essa roupa não cabe mais para nós. A roupa de vítima, a roupa de coitado, não cabe mais para nós acharmos que nossa família não se importa conosco. Porque a palavra diz assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Deus não nos abandona. Amém? Então nós precisamos mesmo conhecer a palavra e pregar para nós mesmos. O que a palavra diz? Davi dizia muito isso. Ele dizia para a alma dele, fica quieta, alma, por que você está abatida? Você ainda vai ver o que Deus vai fazer para você. E muitas vezes, às vezes eles dão risada lá em casa, eu tô do chuveiro, eu tô cantando, é isso aí mesmo, papai. Eles brincam, mas estou sempre falando, é isso aí mesmo, Deus. Estou me lembrando da palavra, estou declarando, porque é assim que nós vamos vencer, declarar a palavra. Deus tem boas coisas para mim, a palavra do Senhor diz. Senhor, esse pensamento que veio aqui na minha mente não está de acordo com a tua palavra, porque esse pensamento não vem do Senhor, então não é meu, eu não vou aceitar. A palavra do Senhor diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu não vou aceitar esse pensamento de derrota. Eu não vou aceitar esse pensamento que diz que eu não vou conseguir. No Senhor eu vou conseguir. Cada um tem suas fraquezas, cada um tem suas dificuldades, mas nós precisamos querer crescer. Alguns meses atrás eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais fugir. Vocês, a maioria aqui são da geração, mas eu que nasci lá na final da década de 60, o pessoal já sabe, eu não gosto muito de tecnologia, eu não gosto de computador, eu não gosto muito de ficar fuçando em celular, mas eu preciso. E eu fiquei fugindo disso um tempão e agora me faz falta. Eu falei, Senhor, me perdoa por todo esse tempo que eu fugi e que eu quis ser guti-guti e agora eu tenho que crescer e agora eu estou pagando preço. E até quando isso? Pode ser que a sua não seja a minha dificuldade lá do computador, porque esse pessoal já nasce tudo fazendo e gostam e a coisa simples. Cada um na sua dificuldade. Mas precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero crescer. Deixa o Senhor curar aqui essa ferida, dói muito, essa situação, essa
raiva, mas a tua palavra diz que não há para guardar raiz de amargura, a tua palavra diz que é para perdoar, então no Senhor eu vou conseguir, eu coloco aqui no teu altar, Senhor, me ajuda a vencer. Depende de nós tomarmos uma posição, depende de nós tomarmos uma postura para que Deus venha nos curar. Deus derramou, deixou a unção dele, o Espírito Santo que disposto na nossa vida para nos curar, mas nós precisamos querer, nós precisamos deixar Deus nos curar, amém? Deus nos transformar, nós queremos deixar Deus, nós cresçamos em tudo que nós façamos, Deus quer fazer, e nós somos aqueles que podem impedir ou não o agir do Senhor. Eu gostaria de ler um texto aqui que eu gosto muito também, Oséias 6. Versículo 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? A palavra diz então que é para nós conhecermos e prosseguirmos e conhecer ao Senhor, não ficar parado, mas como diz o significado, crescer, avançar, desenvolver-se, tornar-se maior. Às vezes nós estamos inseridos num lugar, ou na nossa família, onde as pessoas não foram muito longe, mas o Senhor diz que como flecha, na mão do arqueiro, o Senhor quer nos levar mais longe. Às vezes, no lugar onde nós estamos, as pessoas, ou não estudaram, ou não conseguiram, mas o Senhor quer nos levar mais longe. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor, vamos deixar Deus nos curar, vamos dizer sim para o Senhor, para nós avançarmos e entendermos que essa roupa aqui não cresce mais, não serve mais em nós. Isso é algo do passado, cada fase da nossa vida tem sua importância, mas agora nós precisamos de um alimento mais forte, precisamos de uma roupa maior, e as nossas atitudes precisam condizer com isso, Precisamos ter atitudes mesmo que indicam que nós crescemos, só não no tamanho, mas nas nossas atitudes. Amém? Então todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos crescer. E o Senhor espera que nós venhamos deixar Ele fazer a obra. Amém? Ele espera que a gente venha dizer sim para Ele. E que nós possamos conhecer e prosseguir. Prosseguir é continuar conhecendo. Nós nunca vamos conhecer totalmente a Deus. Deus sempre tem mais, Ele tem mais novidades de vida para nós, Ele tem mais experiência, mais fé para derramar no nosso coração. Ele tem sempre mais para nós.